Agora, vamos a um caso muito interessante. Você entregou a sua nota fiscal regular. Entregou as certidões regulares. Entregou os relatórios regulares. Mas a administração inadimpliu. O que significa isso? Não pagou pela sua nota fiscal. Você tem o direito de suspender os serviços caso haja atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração, decorrentes desse serviço ou fornecimento, ou as parcelas já recebidas pela administração. Aí é assegurado ao contratado optar pela suspensão dos serviços ou a sua rescisão. Suspensão até que regularize a situação ou suspensão. Então, tome muito cuidado, tá? Eu me dirijo a você em relação a esse prazo de 90 dias, pelo seguinte: a administração tem 30 dias para te pagar. Vamos lá, até 30 dias. Você entregou a nota, ela não te pagou nos primeiros 30, nos 60, no 90º dia, se não haja aquela regularização por parte dela, ou você faz a opção de suspender o serviço ou pede a rescisão do contrato. Mas, durante 90 dias, você deve manter o fiel cumprimento desse contrato. Isso decorre de uma cláusula exorbitante da administração para que não interrompa as prestações sucessivas ou as prestações contratuais. Para o particular é diferente, né? Essa relação entre particulares. A partir do momento em que você não cumpre a sua condição, você desobriga o outro a cumpri-la. Aqui, a exceção ao contrato não cumprido tem essa ressalva dos 90 dias, ou seja, tem que segurar a execução contratual por 90 dias, para poder pedir a suspensão do contrato ou a rescisão contratual. Por essa razão que é importante que você verifique a boa saúde financeira da sua empresa e que esses 90 dias não venham a trabalhar, a operar contra si eventual processo de derrocada financeira. Então, fique muito atento em relação a essa questão do prazo dos 90 dias e da sua saúde financeira, ok? Seria um outro caso de rescisão contratual a não liberação por parte da administração da área, local ou objeto para execução da obra nos prazos contratuais, bem como os materiais naturais especificados no projeto, né? Bom, se ocorrer caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado que impeça a execução do contrato, também pode haver aí a rescisão contratual, ok? Eventual descumprimento de alguns dos incisos do artigo 27, também é caso de rescisão contratual, em especial o inciso 5 do artigo 27 da Lei 8666 de 1993. Os casos de rescisão contratual serão sempre formalmente motivados no processo da licitação e vai ser-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa. Ordem cronológica nos pagamentos. Essa ordem cronológica nos pagamentos é um instrumento utilizado pela administração por meio da Instrução Normativa 02 de 2016 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para regulamentar o artigo 5º da Lei 8666, onde ela dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, execução de obras e prestação de serviços no âmbito dos órgãos ou entidades integrantes do SISG. Fica comigo. SISG é o Sistema de Serviços Gerais. A Prefeitura, o Estado podem regulamentar o artigo 5º, mas também podem usar como paradigma essa instrução normativa, mas que reste claro a necessidade de se estabelecer a ordem cronológica. Entra primeiro, sai primeiro. Isso aí é regra que deve ser observada para justamente atender aqueles que estão de forma regular entregando os serviços e a documentação necessária.
É onde nós adentraremos agora para entender a questão destes pagamentos mediante essa ordem cronológica. Pois bem, o pagamento das obrigações contratuais, levando em consideração essa instrução, deve observar a ordem cronológica de exigibilidade. O que significa isso? Aquilo que já é exigível do ponto de vista do pagamento. Tá? E aí ela estabelece de forma separadamente por unidade administrativa e pelas categorias dos contratos. Tá? Dentre essas categorias dos contratos, a gente pode estabelecer o quê? Fornecimento de bens, locações, prestações de serviço ou realização de obras. Pois bem, então compete a essa autoridade de cada unidade administrativa estabelecer essa ordem de priorização de pagamento entre as categorias contratuais estabelecidas e citadas por mim anteriormente. Pois bem, dentre essas categorias, vamos observar em relação à questão de valores. Tá? Os pagamentos de despesas cujos valores não ultrapassem R$ 8.000, assim aqueles definidos no inciso 2 do artigo 24 da Lei 8.666, vão observar o que está definido por suas categorias e separadamente incluídos em lista de classificação especial de pequenos credores. Os credores de contratos a serem pagos com recursos vinculados a finalidades ou despesas serão ordenados em listas próprias para cada transferência, no caso de convênio, ou de contrato de empréstimo ou de financiamento, ou de fundo especial, ou outra origem específica de recurso, cuja obtenção exija essa vinculação. Então, é uma outra condição. Agora, qual é o marco inicial dessa exigibilidade? Como é que a gente define, empresário, essa ordem cronológica? Por essa razão, é interessante que você se mantenha regular durante toda a execução e fielmente cumpra os prazos contratuais. Por quê? Porque a ordem cronológica de exigibilidade tem como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência dos pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Agora, o que se considera como recebimento da nota fiscal? É a entrega pura e simplesmente? Não. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. Olha que interessante, não é o fato de entregar, ele tem que atestar para que você entre nessa ordem. Tá? Então, nos contratos de prestação de serviço, com regime de dedicação exclusiva, por exemplo, tá, de mão de obra, a situação de irregularidade no pagamento de verbas trabalhistas, previdenciárias ou referentes ao FGTS não afeta o ingresso do pagamento na ordem cronológica de exigibilidade. Mas, nesse caso, a unidade administrativa pode reter do contratante parte do pagamento limitado a esse valor que não foi cumprido pelo contratado. Percebeu, empresário, esse destaque? Essa característica própria disso? Então, volto a enfatizar. Lembra que eu comentei lá atrás? Mantém a regularidade dos pagamentos do FGTS, do INSS, dos insumos, dos prestadores? É para que você justamente afaste esse tipo de alegação e consiga entrar na ordem cronológica e receber todo o valor, e não só parte desse valor. Tá? E agora, a administração tem prazo para pagar. E esse pagamento da obrigação deve ocorrer em qual prazo? Bom, está previsto no contrato, mas ele fica limitado a quê? Ao 5º dia útil subsequente ao recebimento da nota fiscal, tá? Cujos valores não ultrapassem o limite de R$ 8.000, nos termos do inciso 2 do artigo 24, tá? Ou há 30 dias contados do recebimento da nota fiscal ou da fatura. Lembrem-se que esse recebimento não é pura e simplesmente a entrega do documento fiscal, mas é o ateste da nota fiscal, cujo fato gerador ensejará a exigibilidade desse crédito. Tá? Então, no âmbito federal, por exemplo, para os órgãos ou entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais, o poder público, nesse caso, utiliza o SICAF para verificar a regularidade fiscal. Tá? Então, constatada no SICAF situação de irregularidade do fornecedor,
será adotado procedimento de quê? De suspensão do prazo até a regularização. Ocorrendo qualquer situação que impeça essa liquidação ou o pagamento da despesa, efetivamente os prazos previstos para a sua inclusão em pagamento serão suspensos até a sua regularização. Observe. Mantenha-se regularizado para que não haja nenhuma suspensão de prazo em relação ao pagamento. Regularizada a situação do contratado, este será reposicionado na ordem cronológica de acordo com o prazo de pagamento remanescente, conforme citado até aqui. Muito cuidado, que pode haver a insuficiência de recursos financeiros, não orçamentários, Mas no caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis para a quitação integral dessa obrigação, poderá haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posição da ordem cronológica. É importante aqui, fique comigo, Essa ordem cronológica, via de regra, não pode ser quebrada. Essa ordem cronológica, via de regra, não pode ser quebrada. Via de regra. Porém, a gente vai aqui abordar algumas situações em que a quebra da ordem cronológica dos pagamentos venha a ocorrer, presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa dessa autoridade competente. E quais seriam, então, essas relevantes razões de interesse público para a quebra dessa ordem cronológica? Primeiro, uma grave perturbação da ordem, uma situação de emergência ou de uma calamidade pública, para pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, assim aquelas beneficiárias do tratamento diferenciado, desde que fique demonstrado risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato, desde que fique evidenciado essa descontinuidade. Pagamento de serviços necessários ao funcionamento de sistemas estruturantes do governo federal, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento desse objeto. Pagamentos de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada. Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço de relevância ou cumprimento da missão institucional. É importante que deve-se manter a transparência administrativa e, para isso, o órgão ou entidade deve disponibilizar mensalmente, na seção específica lá de acesso à informação do seu site oficial, a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as eventuais justificativas que fundamentam a quebra dessa ordem cronológica. Nesse nosso encontro, você observou como deve estabelecer uma gestão do seu contrato com o poder público, você aferiu quais são os requisitos para evitar as inadimplências do poder público, quais medidas você deve adotar para evitar essas inadimplências com o poder público, e espero que tenha aproveitado o nosso encontro. Essa é uma realização do Observatório Social do Brasil, em parceria com a Confederação das Associações Comerciais do Brasil e apoio do SEBRAE. Espero que tenha gostado. Fique conosco. Eu me chamo Túlio Silveira e estou aqui para que possamos juntos levar o conhecimento ao maior número de pessoas. Obrigado pela sua atenção.